É melhor investir em ações ou em imóveis? Eu sou o Renato Paranhos, sou fundador do Smart Invest, um projeto inovador para ajudar você a investir em imóveis. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que é melhor, investir em ações ou investir em imóveis. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho, que quando a gente subir um conteúdo novo, você vai ser avisado que ele está lá. Então vamos lá. O que é melhor, investir em ações ou em imóveis? Esse assunto é super relevante, né? Principalmente quando a gente está num momento de alta volatilidade, crise global, enfim. Mas a pergunta vale para qualquer momento. No momento que a bolsa está caindo, no momento que a bolsa está subindo. E a resposta para vocês é: depende. Veja, o que é melhor para mim não necessariamente é melhor para você. Então o primeiro passo para a gente poder responder essa pergunta é analisar o perfil. Todo investidor precisa fazer uma análise profunda do seu perfil. E o que isso quer dizer? O primeiro passo desse processo de análise é você entender qual é o teu objetivo. O que você espera desse investimento? O que você está procurando? E qual que é o horizonte de investimento que você tem? Você está fazendo ele para 1 ano, para 2, para 5, para 10, para 20? Enfim, saber esses dois passos é muito importante. Da mesma forma, é muito importante você entender qual que é a sua tolerância a risco, qual que é a sua tolerância à liquidez. Sei que esse é um termo um pouco mais técnico, mas vamos tentar explicar isso de uma forma que qualquer um possa entender. Diferentes tipos de investimento vão ter diferentes tipos de risco. As ações podem dar muito dinheiro, mas têm, historicamente, mais volatilidade. O que isso quer dizer? Elas sobem e caem muito mais do que imóveis, por exemplo. Então você precisa entender o quanto você é tolerante à volatilidade e a risco, por exemplo. O segundo ponto que eu falei tem a ver com a tua tolerância à liquidez ou à falta de liquidez. De novo, vamos tentar explicar o que quer dizer isso. No investimento em ações, você pode a qualquer momento chegar lá, apertar um botão na sua corretora e vender ou comprar. Em poucos dias esse dinheiro vai estar na sua conta, então o dinheiro vai estar líquido com muita rapidez. Já no investimento em imóveis, ele tende a ser menos líquido. Ele leva, não que você não possa, por exemplo, botar um preço mais competitivo, dependendo do teu imóvel, pode estar numa região com altíssima demanda e você consegue vender no estalar de dedos. Mas a questão é que, tecnicamente, ele tem menos liquidez que o investimento em ações. Então, responder essas duas perguntas, qual a sua tolerância a risco e volatilidade e qual a sua tolerância à falta de liquidez, é super importante para a gente poder responder essa pergunta, o que é melhor, se é melhor investir em ações ou investir em imóveis. Mas é importante também a gente fazer uma comparação do que é comparável, vamos dizer assim, né? A gente tem que comparar maçã com maçã e banana com banana. Não dá para eu comparar um investimento de alto risco com um investimento de baixo risco. Tecnicamente falando, o investimento em ações, pela sua volatilidade e pelo seu risco, é um investimento de alto risco. Isso é uma terminologia que você vai encontrar em qualquer lugar dizendo, não é porque eu estou dizendo. Mas então o investimento em ações é um investimento de alto risco. Para comparar ele com outro investimento, a forma mais correta é comparar com um investimento equivalente, ou seja, de risco alto. Já o investimento em imóveis é um investimento de baixo risco. Ele é muito menos volátil do que o investimento em ações. Ou seja, os preços sobem e caem de uma forma muito mais suave do que acontece com o investimento em ações. Então, para comparar um investimento em imóveis, é muito mais correto a gente comparar com um investimento de baixo risco. Então, o investimento de baixo risco, o que seria? Um CDB, uma poupança, uma previdência privada. E aí sim, quando você compara um investimento de baixo risco com um investimento em imóveis, que também é de baixo risco, faz muito mais sentido. E entre os investimentos de baixo risco, o investimento em imóveis é um dos investimentos mais rentáveis. Vamos dar um exemplo. Eu já falei para vocês em outros vídeos que o investimento em leilões, por exemplo, você pode vir a comprar imóveis por até metade do preço. Ou seja, poderia ter um retorno bruto de até 100% do seu dinheiro. Quanto você consegue ter de rentabilidade hoje em dia com investimento de baixo risco num CDB, por exemplo, colocando seu dinheiro no banco? Sei lá, 3%, 4%, isso antes do imposto de renda, né? Se for um título de dívida como uma debenture, por exemplo, talvez um pouquinho mais, 5%, 6%, poupança, menos que isso. Enfim, então comparar esse nível de retorno
com outros investimentos de baixo risco, o investimento de imóveis vai ganhar disparado. Eu diria que ele é até comparável em alguns aspectos com as ações, mas te oferecendo uma característica de risco muito menor. Então eu vou fazer uma analogia para explicar um pouco com vocês tudo que eu estou falando sobre risco. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem de carro do Rio a São Paulo. E imagina que você decida, não é muito inteligente fazer isso, mas você decida ir dirigindo a 150 km por hora do Rio até São Paulo. Arriscado, né? Pode até ser que você chegue vivo em São Paulo, mas isso não quer dizer que você não correu um baita risco de morrer no meio do caminho. Então o ponto que eu estou fazendo com relação a risco é isso. As coisas podem acontecer. Pode até ser que elas nem aconteçam. A gente fala que investimento em ações é um investimento arriscado. Pode ser que ela suba muito ou não, pode ser que ela caia muito ou não, mas esse risco está lá, sempre presente. Do mesmo jeito que o risco de morrer quando você está fazendo uma viagem de carro a 150 km por hora. Deu para entender qual que é a questão de risco? O que a gente se expõe? E antes de terminar de responder a pergunta que vocês querem, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Por mais de 20 anos eu trabalhei nos maiores bancos do Brasil. Eu atendia grandes empresas, empresas com faturamento de 100, 200, 500, 1 bilhão de reais. E os empresários que eram donos dessas empresas, pessoas com muitos recursos. Muitas dessas pessoas tinham 300, 400, 500 milhões de reais de patrimônio. E você sabe o que é engraçado? Com muita frequência eu encontrava esses empresários com uma grande parte do seu patrimônio em imóveis, alguns até com 1 bilhão de reais em imóveis. Engraçado, né? Como é que essa pessoa com tanto dinheiro, a escolha preferencial dela é investir em imóveis? Por que não em ações? Por que não em CDBs, como a maior parte das pessoas fazem? Eles sabem o poder que o investimento em imóveis tem e é por isso que as pessoas com muito dinheiro investem uma parcela bem importante do seu patrimônio em imóveis. E para compartilhar um pouco disso e tentar terminar de responder a pergunta, né, do que é melhor investir em ações ou imóveis, eu de novo vou dizer para vocês que depende. Se a gente pegar estatísticas, vai depender o período que a gente olha. Vou dar um exemplo. Em 2017 foi publicado um estudo chamado A Taxa de Retorno de Tudo. Os 5 autores olharam várias classes de investimento em 16 países desenvolvidos de 1870 a 2015, ou seja, 145 anos. Se a gente simplificar a história, né, e olhar as principais classes de investimento, a gente vai ter lá imóveis, a gente vai ter ações e a gente vai ter títulos de investimento como CDBs, títulos públicos. Sabe qual foi o resultado desse estudo? Os investimentos em imóveis foram, nesse período de 145 anos, os mais rentáveis. Eles ganharam dos investimentos em ações que vieram logo depois, rendendo um pouquinho menos. Agora, como eu disse, tudo depende do prazo que você está olhando. Se você, por exemplo, com esses mesmos dados tivesse olhado o período de 1980 a 2015, os investimentos em ações teriam ganhado com uma larga vantagem dos investimentos em imóveis. Então vamos lá, pode ser que as ações rendam mais? Provavelmente até elas rendam mais na maior parte das vezes, mas é importante lembrar que elas têm uma característica de risco maior. Então você ganha mais porque você também está se arriscando mais. Agora, você pode ter um rendimento do teu investimento em imóveis tão bom quanto, correndo um risco muito menor. Então, por esse motivo, eu pessoalmente acho que o investimento em imóveis é muito bom, muito embora, voltando lá no começo da nossa conversa, a resposta definitiva vai depender de você analisar o teu perfil e as tuas características. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa seu comentário aqui, ele é super importante para a gente entender o que você pensa e para ajudar a gente a projetar outros conteúdos. E se você tiver qualquer pergunta, deixa aqui também que a gente vai responder ela no próximo vídeo. E deixa o teu like, ele é super importante para ajudar o canal a crescer e para a gente saber o que é conteúdo relevante para você também, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.